vai ficar perdido, diluído na multidão, acaba levando a mulher, que também é menos preconceituosa em relação a essa situação, está mais inserida socialmente e vai em busca do que quer, também em termos de procura por um parceiro, que às vezes nem é um parceiro amoroso, afetivo, mas é um possível parceiro sexual. As mulheres são assustadoras, quer dizer que eles têm razão, os homens, eles se assustam, alguns confessam, claro, mas são assustados. Estão assustados. Nada a fazer, alguém tem que tomar iniciativa. Eu estou falando de sexo com a doutora Carmita Ábido e volto logo depois do intervalo. Até já. De volta com Carmita Ábido, médica e psiquiatra, que veio falar sobre o comportamento sexual dos brasileiros e das brasileiras. Carmita, você escreveu um livro de nome Da Depressão à Disfunção Sexual, em que você aborda os efeitos dessa doença cada vez mais comum, aliás, sobre o comportamento sexual das pessoas. A depressão, afinal, atinge igualmente homens e mulheres? E o que vem a ser precisamente disfunção sexual? A depressão atinge o dobro de mulheres em relação aos homens, né? As mulheres, então, se ressentem muito mais e em qualquer fase da vida dessa questão. E a disfunção sexual é quando o sexo não acontece com satisfação. Por exemplo, quando a mulher não consegue ter o desejo. Quando ele não acontece e ela vai fazer o sexo porque o seu parceiro quer. Mas no homem, por exemplo, ele mesmo deprimido ainda consegue ereção e uma relação sexual satisfatória? Até certo grau de depressão. Depressões muito graves não permitem que o homem tenha ereção. Também é um fator de disfunção, no caso chamada disfunção erétil. Na mulher, falta de desejo, excitação que não se dá, portanto ela não lubrifica, ela não se prepara para a penetração, porque não engurgita a genitália dela, ela não chega a atingir engurgitar é ficar rechonchuda, é inchar, inchar e nisso facilitar a penetração e as incursões penianas dentro da vagina, que dariam a ela prazer. Ela não se prepara, portanto, fisicamente por conta da depressão. Agora, Carmita, a cura é só curando a depressão ou sexo, ou fazer sexo, inclusive, pode ser um remédio para curar a depressão? Muitas vezes a falta de sexo é que está levando à depressão, né? Por isso até o livro é da depressão à disfunção sexual e vice-versa. Porque pode acontecer que a disfunção, a dificuldade no sexo leve a depressão. A se deprimir também. E aí isso ainda acarreta uma maior disfunção sexual. Exatamente, como que num ciclo vicioso. Bom, descontadas as diferenças regionais, a sua pesquisa revela quais são os problemas sexuais mais comuns entre os brasileiros? Sim. Quais são? No Brasil, o homem se ressente de falta de ereção a partir dos 40 anos, numa base de metade da população masculina que se queixa dessa perda gradativa de ereção, a ponto de, às vezes, não poder penetrar. 2% da população masculina no Brasil não tem nenhum nível de ereção. E a que se atribuiria isso? Falta de cuidados com a saúde. Diabetes, hipertensão, colesterol alto, doenças da próstata, doenças do coração, depressão, ansiedade, estresse. Você faz um trabalho de atendimento a quem tem problemas sexuais no Hospital das Clínicas, eu disse na abertura, né? O Hospital das Clínicas de São Paulo, é chamado Projeto Sexualidade, o ProSex. E os atendimentos no Hospital das Clínicas confirmam esses resultados da pesquisa? Confirmam sim. Além da disfunção erétil, a ejaculação precoce, que é a falta de controle do homem, faz com que ele ejacule antes do que desejaria e com isso ambos os parceiros... Ejaculação precoce vem de quê? E existe uma pesquisa assim, em andamento levando a considerar que é um distúrbio nos neurotransmissores, né? Então, esse homem nasceria com uma predisposição a não ter o controle dessa ejaculação. Ele não identifica o momento imediatamente anterior a que ele não consegue mais segurar e não tendo essa identificação, ele acaba
o controle que outro homem que tem essa capacidade consegue ir se organizando durante o sexo até que a parceira esteja satisfeita. E é curável por... Sem dúvida, esse tipo de problema pode ser curado com psicoterapia em alguns casos, em outros casos com medicação. Existe já a medicação tanto para disfunção erétil quanto para ejaculação precoce. Agora, Carmita, como é que funciona de fato o Prosex? É só chegar lá e começar a falar? Aliás, é verdade que você faz atendimento por telefone? Nós temos um site no momento à disposição da população e temos um atendimento presencial que atende o pessoal que quiser, mas é em São Paulo que nós estamos instalados, né? E aí existe uma equipe multidisciplinar que faz todo tipo de atendimento, desde casos mais simples para nós, como disfunções sexuais, até casos bastante mais severos, como os transtornos de preferência, entre eles a pedofilia, e os transtornos de identidade, como o transexualismo. Bom, ainda não cheguei na pedofilia, quero tratá-la para frente. Ainda existe um outro... Existe um grande preconceito, me parece, quanto à homossexualidade. Os gays são até às vezes, ou muitas vezes, vítimas de atos de violência. A homossexualidade aparece com frequência lá no Prosex, no Hospital das Clínicas? Eu estou perguntando assim, você recebe jovens, por exemplo, que não sabem lidar com essa questão? A sua pesquisa, aliás, revela alguma coisa sobre como a homossexualidade é tratada nas famílias? Recebo, sim, recebo no consultório, recebo lá no hospital, e a gente sabe que homossexualidade hoje, enfim, foi colocada como uma característica, não como uma doença. E nesse sentido, nós não tratamos as pessoas que vêm para transformá-las, entre aspas, em heterossexuais, mas elas vêm porque... Aliás, isso é possível? Não, não é possível. Isso absolutamente não é possível de se fazer. Não é verdade, não é verdade. Quando dizem, olha, nós curamos homossexuais como se isso fosse uma doença, estão mentindo, é isso? Nós sabemos por experiência de 30 a 40 anos que isto absolutamente não procede. Pode até ser que durante um tempo essa pessoa se esforce, se reprima no sentido de mudar a parceria. Agora, não descarto a possibilidade dos bissexuais que acabam podendo fazer sexo com ambos os gêneros. Mas um homossexual nos procura para se adaptar socialmente, para melhorar a sua autoestima, para poder conviver num mundo onde a maioria é ainda heterossexuais, né? Pelo menos declarados, e isso acaba tornando a vida deles muitas vezes complicada. E mesmo no diálogo familiar, isso ainda é uma complicação? Cada vez menos. Os pais procuram mais do que os filhos hoje em dia no consultório. Eles querem trabalhar essa dificuldade de lidar com um filho homossexual. O filho se vê já dentro dessa perspectiva... E você está falando de rapazes e moças? E moças. E, pasme, muitas vezes eu recebo já os pais aceitando, mas apenas preocupados com como vai ser o futuro do meu filho, da minha filha, num mundo em que ainda existe preconceito. Esses pais são os principais responsáveis por diminuir esse preconceito. Eu acho que cabe a eles darem o primeiro passo e a eles cabe mudar essa realidade. Se eles próprios discriminam seus filhos, o que direi eu da sociedade? Pornografia. A apresentadora Oprah Winfrey, aquela americana, não é? Da televisão americana, ela fez um programa outro dia mostrando que as mulheres americanas estão usando a pornografia para se estimular sexualmente. Eu queria saber se isso acontece no Brasil, porque qualquer locadora de filme no Brasil tem lá a seção de filme de sacanagem, é verdade ou não? Tem. As mulheres brasileiras estão fazendo a mesma coisa? Então, estão fazendo sim filmes que elas às vezes comentam com seus parceiros que alugaram, às vezes não. Às vezes se estimulam porque sabem que aquele dia o clima pela manhã estava sugestivo de que ele virá muito afim de fazer sexo, então elas acabam assistindo o filminho, se estimulando e se preparando para o sexo. E quer dizer que ajuda, não atrapalha? Não atrapalha, a menos que ela tenha preconceito. Eu tenho tantos assuntos e tenho pouco tempo que eu vou colocar rapidinho assim. Prostituição, isso ainda funciona? Um bordel ainda tem sua utilidade nos dias de hoje, né? E
Além disso, estou falando para homens, além disso, tem fundamento essa máxima antiga masculina de que mulher gosta mesmo de ser tratada como puta na cama? Olha, ainda funcionam sim, ainda existe uma clientela diversificada, não só de jovens em iniciação sexual, mas mesmo de homens mais velhos que preferem ter uma relação em que eles pagam e não tem nenhum tipo de débito entre eles, e isso é o que lhes interessa. E a mulher gosta de ser tratada como puta, talvez porque ela queira se sentir tão interessante, tão excitante, quanto seria uma prostituta. Quer dizer, outra vez a ideia de que vou lhe dar o máximo de prazer. Exatamente, é isso. Exatamente. Bom, Viagra, Brasil já vendeu em 10 anos 80 milhões de pílulas. E agora